E aí galera, tudo bom com vocês? Professor Tadeu aqui e você sabe quais são as fontes das obrigações? Não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo, não pula sequer uma parte, que eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais são as fontes das obrigações. Vamos junto! E aí galera, olha só, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de agradecer demais cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal. Nós saímos do 0 para 97 inscritos em apenas 2 semanas. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso de vocês que já se inscreveram no nosso canal. E eu quero que vocês me ajudem agora a alcançar o número de 200 inscritos no nosso canal. Para isso, eu preciso que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. E vocês que já estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os colegas, com todos os seus amigos que fazem direito, para que a gente possa bater essa marca aí de 200 inscritos o quanto antes. Tá? E vou trazer uma surpresa assim que a gente bater essa marca de 200 inscritos. Tranquilo? E vamos para o vídeo. Certo, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre as fontes das obrigações. Aqui na nossa tela nós temos o nosso mapa mental e o primeiro ponto aqui é o que cria esse vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Gente, o que vai criar esse vínculo obrigacional entre o credor e o devedor é justamente esse fato jurídico, né? Fato jurídico relevante, né? Todo fato que é relevante ao universo jurídico, tá bom? Como assim, professor? Cara, um contrato, uma lei, um prejuízo que você causa a alguém, né, por falta de atenção, por imprudência, imperícia, negligência, tá? Qualquer disposição que decorra de uma norma, de uma disposição contratual, de um acordo de vontades, tá? Ou pelo não cumprimento da lei, gera esse vínculo obrigacional, certinho? Nós temos aqui então, ó, os exemplos de vínculos obrigacionais. Tá? O próprio contrato é um vínculo obrigacional, como a gente vem acompanhando aí nos últimos encontros. A lei é uma disposição que traz esse vínculo obrigacional, como nós vimos aí nos nossos últimos encontros. Tá? Provavelmente vai aparecer o card aí na tela, para que você tenha acesso aos nossos últimos vídeos, né, dessa sequência de vídeos que a gente vem emplacando aí sobre obrigações. Tá? Nós falamos sobre o conceito no primeiro vídeo, na primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre os elementos das obrigações, certinho? Então, o vínculo obrigacional, como foi falado nas últimas aulas, ele é formado a partir do momento que a gente define, que a gente identifica a disposição, esse fato jurídico, esse fato relevante ao universo jurídico, tá? Que tem o seu valor, que tem a sua disposição e mereça a atenção, né, por parte do judiciário, que gere uma responsabilidade do devedor para com o credor, certinho? Então vamos lá, vamos passar para o próximo ponto do nosso mapa mental, que gera a seguinte pergunta, né? Então, professor, quais são essas fontes das obrigações? Tá? O que é essas fontes? Quantas fontes são? Então, vamos lá, vamos entender quais são essas fontes. Tá? Nós temos duas fontes para os direitos obrigacionais. A primeira das fontes é justamente a fonte imediata. Tá? A fonte imediata é aquela que decorre da lei, a própria lei. E as fontes mediatas, tá? As fontes mediatas, elas surgem a partir de uma disposição normativa. Uma lei vai autorizar, vai permitir que aquela relação se estabeleça, que aquela relação se coloque diante das partes. Esses dois destaques como fonte imediata e fontes mediatas, tá bom? Vamos falar a partir de agora, cada uma delas, vamos falar especificamente sobre a fonte imediata. Aqui nós podemos ver que a fonte imediata ou a fonte primária é a própria lei, tá? Considerado como uma fonte comum de todas as relações obrigacionais, ou seja, toda relação obrigacional depende, necessita da presença da lei ou do respaldo dela para que ela conquiste, né, para que ela possa
a partir dali, ter essa característica, ser considerada como uma relação obrigacional. Tá? As relações obrigacionais vão decorrer da lei ou, é claro, da vontade das partes, que a própria lei autoriza, né? Que a gente vai, em algum momento a gente vai falar sobre a autonomia da vontade das partes. Aqui nós temos um exemplo sobre uma fonte imediata, né? Como ocorre uma obrigação em decorrência própria, direta, específica da norma. Tá? Trouxe dois exemplos para vocês. O primeiro deles é o exemplo de um título de crédito, tá bom? Então, assim, o título de crédito é um documento autônomo, eu assino se eu quiser, se eu tiver interesse, se eu tiver a vontade de estabelecer aquele negócio, tá? E é um tipo obrigacional de natureza privada, tá bom? Nós encontramos referências a partir do artigo 887 e seguintes do Código Civil, tá bom? Então, a partir do momento que eu estabeleço um título de crédito, a lei que me dá essas garantias, por exemplo, uma nota promissória, um cheque, a lei determina que, a partir do momento que eu assino aquele título de crédito, eu estou me responsabilizando diante do meu credor. Tá? A partir do momento que eu assinei aquele cheque, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de cumprir com aquilo que eu me predispus a pagar, tá? Por ter assinado aquele título de crédito, tá bom? Então a própria lei autoriza esse tipo de relação obrigacional. O segundo exemplo que a própria lei determina, que a própria lei obriga, né, cria essa obrigação, é a relação alimentar entre pais e filhos, tá bom? Nós vamos encontrar essa referência na lei lá a partir do artigo 1694, tá bom? E cria aí uma obrigação de dar, tá? Entre os familiares, tá? Uma obrigação de prestar alimentos a favor de seus familiares. Caso algum de seus familiares esteja numa necessidade que demande a entrega de alimentos, tá? O filho pode prestar alimentos a favor do pai ou vice-versa. O pai pode ter a obrigação de prestar alimentos a favor do filho, tá bom? Então é a lei que vai obrigar. É a lei que vai criar essa obrigação, é a lei que vai criar essa determinação, essa responsabilidade de uma pessoa em relação à outra, certinho? Então vamos lá. Vamos acompanhar quais são as fontes mediatas, tá bom? Então aqui nós temos as fontes mediatas. Professor, o que são as fontes mediatas? Gente, as fontes mediatas, elas podem ser consideradas como um ato jurídico estrito sensu, pode ser considerado como contrato ou o ato ilícito, tá bom? O que é o ato jurídico estrito sensu, professor? O ato jurídico estrito sensu é aquele ato jurídico, aquele acontecimento que é relevante para o universo jurídico, no entanto, ele não tem como característica, não tem como essência a composição negocial. Tá? É um ato jurídico, é um acontecimento relevante para o universo jurídico, mas o cara não queria fazer um contrato. Tá? Daqui a pouco eu trago alguns exemplos para vocês. Depois, o próprio contrato. Aí é um ato jurídico também, no entanto, com a intenção negocial. E, por último, o ato ilícito. Professor, o que é o ato ilícito? É quando você descumpre uma norma. É quando você deixa de atender uma disposição normativa. Tá bom? Todos esses vão decorrer da lei. Por isso a ideia de fonte mediata. Tá bom? Porque depende de uma previsão legal, depende de uma autorização normativa para que então tenha essa exigência, tenha essa disposição obrigatória por parte desses elementos que a gente acaba de citar. Vamos lá então na primeira fonte. Deixa eu minimizar os outros aqui para que vocês possam acompanhar de forma mais clara cada um desses elementos. A primeira fonte, a fonte imediata, o ato jurídico estrito, em sentido estrito, né, estrito sensu, é o ato humano que gera responsabilidade jurídica, como eu acabei de falar para vocês, que não tem a intenção, que não é criado com o objetivo de gerar um negócio. Tá? Exemplo, a coisa achada. Tá? Estou andando na rua, encontrei lá um celular no chão, encontrei uma carteira no chão. Tá? Se eu encontro alguma coisa que não é minha, obviamente, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de restituir, tá bom?
Professor, e quem é que diz isso? Quem é que fala? E aquele ditado, o achado não é roubado, como é que fica? Ó, esse ditado não cola, tá? Para o direito civil, esse ditado não cola, ele não vale, tá bom? Por quê? Porque o artigo 1233 fala o seguinte: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Tá bom? Então, o cara achou a coisa alheia, ele tem o dever, ele tem a obrigação de dar aquela coisa que ele encontrou ao dono. Tá bom? Então, nós temos aí o elemento mediato. O que seria o elemento mediato? Achar a coisa. Tá? E o que seria a fonte imediata? O artigo 1233. Artigo 1233 que manda devolver a coisa que você achou. É uma lei, é um artigo de lei que determina a obrigatoriedade de dar a coisa ao dono original. Certo? Então, tratamos aqui do primeiro exemplo da fonte imediata, o ato jurídico em sentido estrito. Vamos acompanhar então agora o segundo tipo, a segunda fonte imediata, que é o negócio jurídico. Os negócios jurídicos, gente, por sua vez, eles têm... são atos jurídicos, no entanto, com um caráter negocial, diferente do ato jurídico no sentido estrito, tá? E tem como base, tem como referência o princípio da autonomia da vontade das partes, como eu acabei de mencionar para vocês lá no início do vídeo. Então, a autonomia da vontade das partes é justamente o elemento que dá força, que permite às partes estabelecerem esses negócios, fazer uma composição contratual, fazer com que esse contrato venha, né, a se estabelecer, certinho? Então vamos entender aqui as distinções que o Código Civil faz em relação aos contratos e os atos unilaterais. Exemplos de contratos: contrato de compra e venda, contrato de aluguel, depósito, enfim, nós temos uma variedade de tipos contratuais. Quando vocês estudarem, né, espero que aqui no nosso canal, a parte de contratos, vocês vão ver que tem vários tipos, dezenas de tipos contratuais nominados, tá? E nós temos também os contratos inominados, coisa para um momento futuro, onde a gente fala especificamente dos tipos de contratos, tá bom? Então nós temos aí alguns modelos, alguns exemplos de contratos: contrato de compra e venda, contrato de aluguel, contrato de depósito. Atos unilaterais da vontade: promessa de recompensa. Eu perdi o cachorrinho Bidu, o cachorrinho Bidu fugiu. Interessa a vontade, interessa o pensamento da outra parte, quem quer que venha achar o cachorrinho Bidu? Eu sou obrigado a dar uma recompensa? Não, é só a minha vontade que vai determinar o quanto eu amo meu cachorro, quanto que eu vou pagar para encontrar o cachorrinho Bidu novamente, quanto eu estou disposto a ceder financeiramente para que eu tenha meu cachorrinho de volta, certo? Um exemplo aí é o contrato de locação, tá? Aqui dentro da fonte imediata, tá? Um contrato de locação, obrigação de pagar o aluguel. A fonte imediata é o contrato, tá? Eu estabeleço o contrato com o dono do imóvel, ou seja, esse contrato se torna a fonte imediata. A fonte imediata é a lei de locação, que me obriga a pagar aluguel para que eu me mantenha naquele imóvel, certinho? Então, o exemplo aí de fonte imediata do negócio jurídico. Fonte imediata do negócio jurídico, o contrato em si. Fonte imediata é a imposição normativa. Sempre vai ser assim. Tenta fazer esse exercício, tenta identificar, tá, nos casos que você perceber na sua faculdade, o que é fonte imediata, o que é fonte imediata. Tá? Faz esse exercício, assim como a gente tem feito aqui na nossa aula, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, certinho? Vamos para o terceiro e último elemento: fonte imediata, atos ilícitos da obrigação. Olha só, o ato ilícito, gente, é claro, o cara vai violar alguma disposição normativa, o cara vai gerar um prejuízo, ele vai gerar um dano para outra pessoa, tá? Isso pode ser de forma dolosa ou de forma culposa, não importa. Tá? O que importa é se houve o dano ou não. O que importa é se foi um ato com a questão da intenção, né, a intencionalidade, vai implicar na majoração da responsabilidade ou não. Tá? Se foi doloso, ele vai ter que pagar um valor
além de restituir, além de reparar o prejuízo, ele vai ter que pagar perdas e danos. Se for um ato culposo, ele vai ter que restituir, ele vai ter que reparar o prejuízo que ele causou, fazendo com que o sujeito retorne ao status quo ante, certinho? Então, olha só, o nosso exemplo aqui. O Juvenal ele dirigiu levemente embriagado e atingiu o muro da casa da Antonieta Rodrigues. Tá? Ele assumiu o risco, tomou uma, foi dirigir, atingiu o muro da Antonieta Rodrigues. Ele tem a obrigação de pagar o prejuízo que ele causou. Tá? Nesse caso, o ato ilícito foi o Juvenal dirigir embriagado e atingir o muro da Antonieta. Tá? Isso gera a obrigação, gera a responsabilidade de reparar o prejuízo, de indenizar. Certinho? O ato ilícito é a fonte imediata, dirigir alcoolizado. Tá? Mas serve para qualquer tipo de ato ilícito. A obrigação é a lei, o artigo 927, que fala justamente aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, a fonte imediata da obrigação. E aí, gente, você entendeu quais são as fontes da obrigação? Você conseguiu identificar a fonte imediata e a fonte mediata? Espero ter contribuído na aula de hoje. Lembrando, não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e tchau. Até semana que vem.